Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler dos versos de número 1 a 3, tá? Gênesis 2, de 1 a 3. Hoje nós iniciaremos, irmãos, o capítulo 4 da Confissão de Fé, cujo tema é da criação. Esse capítulo tem duas seções. A primeira delas fala da criação de modo geral, e a segunda fala da criação do homem. Poderíamos, logicamente, abordar em conjunto as duas seções, mas entendo que eles trazem aspectos que nós precisamos detalhar mais, sobretudo a segunda seção, que fala da criação do homem, porque isso traz consigo uma implicação direta na nossa perspectiva, como nós abordamos não somente o homem na sua existência, mas as questões pelas quais ele tem passado. Então, eu vou dividir esse capítulo 4 em duas sessões, como está dividido, mas me refiro ao aspecto de anunciar hoje a primeira sessão e no próximo domingo a segunda sessão, tendo em vista que, como eu disse, trata especificamente da questão do homem, tá bom? Então, inicialmente, Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Vamos orar e depois eu procederei com a leitura do texto, tá bom? Querido Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te bendizemos por teu cuidado conosco, também expresso na medida em que nos dá o teu Santo Espírito e a tua palavra, que é viva e eficaz. Cremos, ó Deus, que pela ação do teu Espírito, por esta palavra, fomos regenerados e somos santificados. Por isso, nesta manhã, queremos aprender um pouco mais do Senhor, sermos lavados pelo Senhor e assim, ó Deus, andemos conforme o Senhor nos ordena, em santidade de vida. Dá-me a graça, ó Deus, de ler, explicar, aplicar esse texto, esta doutrina tão preciosa à vida de cada um de nós. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera, como o Criador fizera. Ok? Então vamos considerar este assunto a partir desse texto. Eu queria que você fizesse uma pergunta para si mesmo. Se a palavra de Deus fala acerca do Senhor e da salvação que Ele graciosamente nos concedeu, por que Deus começou o relato desta maravilhosa obra de redenção pela criação? Porque se nós lermos a palavra de Deus, humanamente falando, e pensando em salvação, poderíamos começar de outra parte. Mas não foi assim que Deus decidiu fazer em sua sabedoria, que é inquestionável. Ele decidiu começar a partir do relato da criação. E quando nós pensamos sobre isso, irmãos, nós precisamos entender que se Deus fez dessa forma é porque esta doutrina, este aspecto aqui pontuado no texto, é essencial para a nossa salvação. Essencial. Se nós imaginarmos a Bíblia sem a doutrina da criação, o que seria do resto? Então, mexer nisso aqui é mexer em algo que a gente não deve fazer, no sentido de tirar esta ideia ou contrariar o que está aqui posto, porque a implicação última disso seria não somente a negação de Deus, inclusive, mas impossibilitar a nossa salvação também, dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu no seu decreto. Assim, muitas vezes a gente olha a doutrina da criação e os assuntos que surgem contrários a ela, conforme que a Bíblia estabelece,
como uma questão apenas de decidir o que o menino vai estudar no colégio, o que é importante, porque lá ele está sendo doutrinado, ou pode ser doutrinado, a aprender aquilo que não condiz com a Escritura. Mas há uma intencionalidade maior, para além disso, que nós como crentes devemos saber. Isto posto, irmãos, precisamos fazer também uma outra consideração, e agora olhando especificamente para esse texto. Sabemos que o livro do Pentateuco, né, os livros que compõem o Pentateuco, então a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por quem? Por Moisés. Sabemos também, à luz da Escritura, onde Moisés foi formado. Lembra da história dele? Havia uma perseguição sobre aqueles que estavam nascendo, do sexo masculino. Foi decretada a morte deles, inclusive no ventre mesmo. E aí você lembra daquelas parteiras, né, que não obedeceram à voz de Faraó, mas temeram a Deus. Mas nesse contexto, Moisés nasce e é preservado pelo Senhor. E ele é tomado pela filha de quem? De quem? Faraó. E é criado em um ambiente, vamos dizer assim, duplo. Primeiro, a sua mãe de leite, que era a mãe natural, toma para si e o cria dentro dos preceitos de Israel. Mas a Bíblia nos informa, e a história também, que Moisés não era apenas versado nas coisas de Israel. Ele tinha uma cultura vastíssima e conhecia esta cultura. Tanto é que ele pôde interagir com o Faraó, quando foi enviado pelo Senhor, de igual para igual, não no sentido apenas de ser enviado pelo Senhor, mas sobretudo, né, por ser um conhecedor daquela região e da idolatria ali praticada. Então, quando eu leio esse livro, eu preciso ter esse contexto em mente, pois quando Deus então orienta a Moisés a escrever este assunto, há uma questão aqui que eu vou chamar de ordem apologética, é de defesa da fé dos crentes. Os crentes não poderiam ficar à mercê das diversas possibilidades pagãs de surgimento do universo, pois eles tinham sim estas perspectivas, de sorte que quando Moisés é usado por Deus para escrever o que está aqui posto, o que estava sendo dito ali naquela época é: o povo de Deus precisa compreender acerca da criação, e não é segundo a perspectiva do mundo, mas do próprio Deus. Então isso foi dado para o bem do povo. Então, o povo teve que entender o que é que existia, como passou a existir, quem fez, qual a finalidade de tudo que foi feito ou criado. Essas coisas precisam estar presentes. Por quê? Porque eles estavam num mundo, e aqui eu me refiro ao mundo da época, onde outras perspectivas acerca daquilo que foi criado também já existia. Então não é muito diferente do nosso contexto hoje. Por quê? Porque depois que o homem caiu em pecado, ele se rebela não somente contra Deus, mas tudo aquilo que recebe o nome do Senhor. Então eu olho para esse texto considerando a importância dele, no sentido mais amplo, e também nesse sentido mais específico aqui do próprio texto. Mas há uma outra coisa que eu queria que vocês considerassem também, é que quando nós lemos a Bíblia como um todo, e aqui eu me refiro ao Antigo e ao Novo Testamento, eu vou observar que essa doutrina da criação, ela está presente e fundamentando muitos dos aspectos da nossa fé. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 19, deixe marcado aí Gênesis, tá? E vamos lá para Mateus capítulo 19. Você acha que casamento tem a ver com criação? Você já parou para pensar nisso? Há alguma relação entre casamento e criação? Pois há. Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo está aqui no meio de um embate com os líderes religiosos, e eles querem pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falha, né? Aqui eles trazem a questão do divórcio, da legalidade do divórcio, né? Pode divorciar, mas note, eu não vou tratar de divórcio, mas quero que você perceba como que Cristo argumenta e como a doutrina da criação está fundamentando o seu argumento. Então, eles perguntam a Cristo sobre se pode o homem deixar a sua mulher e tal,
Então Cristo responde no verso 4 de Mateus 19. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então aqui você tem 3 referências à criação. Primeiro, que tem um Criador. Segundo, que teve um princípio. E que dentro dessa criação, houve uma criação específica, de homem e mulher. Então Cristo vai falar sobre casamento, vai dar uma resposta sobre a pergunta relacionada ao divórcio, e a primeira doutrina que ele cita é a doutrina de quê? Da criação. Não é maravilhoso isso? Aí ele diz mais: e que diz? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se, não é, os dois uma só carne. Então, casamento, divórcio com criação. Não foi assim quando foi criado. Há um outro aspecto também importante que eu queria que você visse comigo. Abra sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo 1. Talvez essa aqui vocês, não pastor, essa aqui está mais direta, e de fato está. Mas eu queria que você observasse como a questão da doutrina de Cristo também está relacionada com a doutrina da criação, tá? Colossenses 1:13, vou ler a partir daí. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele está associando aqui Cristo à redenção de pecadores. Aí ele diz: este é a imagem do Deus invisível. Agora observe: o primogênito de toda a criação. Aqui não é o primeiro criado, é o que tem a primazia sobre tudo, tá? Aí ele diz mais: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está vendo aí? Ele é antes de todas as coisas. Então você está relacionando aqui a doutrina de Cristo com a doutrina da criação. Então, quando você olha dentro dessa perspectiva, você percebe que a gente não tem como negociar a doutrina da criação, porque se o fizermos, isso vai comprometer o corpo doutrinário como um todo. É importantíssimo. Então, imagine aí o que eu disse agora há pouco, vai além de saber o que é que o filho está ensinando, ou recebendo de ensino na escola, e isso é importante, mas o que nós devemos ensinar a eles, como foi a preocupação original lá, quando Deus levantou Moisés, para escrever estas coisas e deixá-las registradas. Então, no dia de hoje, se Deus permitir, nós vamos olhar para essa porção da nossa confissão de fé, e considerar aspectos essenciais, basilares, no que diz respeito a esta doutrina tão importante, que é a doutrina da criação. Antes de voltarmos ao texto de Gênesis 2, por favor, eu queria que você já abrisse a Bíblia, eu queria que você pensasse aí, rapidamente, você já ouviu perspectivas outras sobre a criação? Você já ouviu alguma coisa? Eu acho que a maioria de nós já ouviu histórias, que vão desde a explosão, o caos gerando caos, ou melhor, o caos gerando coisa criada, perfeita, até a distorção da compreensão de dias da criação em eras geológicas. Então, note bem que nós não estamos entrando em um terreno fácil, mas é um terreno que desde essa época já tem controvérsias entre eles, contra a verdade bíblica, mas está presente. Verso 1 do Gênesis 2, diz assim: assim, pensamento conclusivo, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Note bem essa expressão de acabados. Acabados não é sentido de deixar de existir, é acabados de obra concluída. Então, assim, foi concluída
a obra que diz respeito à criação dos céus e da terra e todo o seu exército. Lembre bem que eu já falei para os irmãos aqui que a Bíblia não é um livro científico, ok? Não é um livro científico. Isso não quer dizer que está em contradição com a ciência. Na verdade, a ciência, segundo o homem, quer contrariar a Escritura, mas não é o caso aqui. Deus está mostrando que houve uma criação que excede o que nossos olhos podem ver, os nossos olhos naturais, e que está presente, que Deus, que foi quem criou, Ele acabou essa criação, no sentido de finalizar a obra. No verso 2 ele diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo, essa não é a primeira referência a dia, ok, irmãos? Não é a primeira referência a dia, porque outros vocês vão ver no primeiro capítulo, que é a palavra Yom, que é dia mesmo, nascer do sol ao pôr do sol, que é a referência que está no texto, quando é dito, por exemplo, o seguinte: houve tarde de manhã, o terceiro dia. Então note bem essa ênfase que estou dando, dia. Então Deus criou todas as coisas no sexto dia, e no sétimo ele o quê? Descansou. Então neste dia, de toda a sua obra que fizeram, então a obra ela não foi uma obra inacabada. Grave bem isso. A obra de Deus de criação não foi uma obra o quê? Inacabada. E abençoou Deus o dia sétimo, mais uma referência a dia, e o santificou, separou esse dia, um dia escatológico, porque nele descansou de toda a obra. Acabei de dizer que a obra não foi uma obra o quê? Inacabada. A obra foi o quê? Completa. Deus criou tudo, modo perfeito. E ele diz: descansou de toda a obra que como Criador, então há um Criador, mesmo que Cristo se referiu em Mateus 19, fizera. Então esse texto aqui, de Gênesis 2, de 1 a 3, é um coroamento da obra da criação. O que você tem a partir daqui, sobretudo no que diz respeito à Gênese do homem, que é do capítulo 2, verso 4, até o verso 17, que é a Gênese do homem, e o pacto que Deus firma com ele, chamado Pacto das Obras, é um destrinchamento, um detalhamento da criação do homem, ok? Então vou explicar isso para vocês na próxima sessão sobre a criação do homem, mas queria que vocês entendessem que esse Gênesis 2, de 1 a 3, é como que um resumo, um sumário da obra que Deus realizou, que foi descrita detalhadamente do capítulo 1, verso 1, até o verso número 31, e também do capítulo 2, verso 4, até o verso 15, que foi a relativa à criação do homem, tá bom? Então, nesse sentido. Então, ao olhar para esse texto de Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, eu tenho aqui um sumário, mas a questão é, como foi que essas coisas aconteceram? Nesse sentido, eu quero ler para os irmãos a primeira sessão da nossa confissão de fé, do capítulo 4, que vai falar da criação. E nós vamos bater aqui ponto por ponto, para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Seção 1 da confissão de fé. Abra a sua confissão aí e acompanhe comigo, se você tem na mão, tá bom? Diz assim: ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis e o quê? Visíveis e o quê? Invisíveis. Então vamos por parte. Primeira parte, ao princípio. Agora vá para Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, está vendo aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Marcou aí? Agora vá para João, capítulo 1, verso 1. João 1. No princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É importante que você considere essa questão de no princípio, porque isso aqui marca temporalmente tudo que passou a existir. Então houve uma ocasião que, tendo Deus decretado a criação de todas as coisas, estas coisas passaram a existir. Então, qual é o marco temporal e a palavra que expressa esse momento em que as coisas passaram a existir? No princípio. O princípio da criação. Quando Moisés escreve no princípio, ele já parte da pressuposição, portanto a Bíblia não vai querer provar que Deus existe, ela declara que Deus existe, que antes de existirem todas as coisas que foram criadas, Deus já o quê? Existia. Então, antes de todas as coisas terem sido criadas por Deus, Deus já o quê? Existia. Aprendemos no capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade, que um dos atributos divinos é a eternidade. Então, antes mesmo que tudo fosse criado, Deus já o quê? Existia. Então, o que é no princípio aqui? É no momento, segundo o decreto de Deus, é o momento, segundo o decreto de Deus, em que tudo que existe passou o quê? A existir. Então, o universo que está aqui, que a gente consegue ver, que não consegue ver, o ser humano teve um momento que ele passou a existir. Antes disso, não existia. Mas quem existia eternamente? Deus. Isso faz-nos pensar sobre o seguinte ponto. Primeiro, antes de existirem todas as coisas, não havia caos. As coisas não eram caóticas, porque se eu pensar dessa forma, eu vou pensar em um Deus caótico. E ele não é. Segunda coisa, quando eu considero isto à luz da Escritura, eu parto do pressuposto que Deus sempre existiu e que, portanto, para que algo passasse a existir após a existência de Deus, ele tinha que agir criando estas coisas. Por quê? Porque nada havia e nada não gera nada. Terceira coisa, tome nota dessas coisas. Terceira coisa, quando eu entendo que no princípio criou Deus, eu estou admitindo que há um Deus perfeito que criou algo igualmente o quê? Perfeito à sua semelhança, que não é Deus, mas é obra de Deus. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou essas coisas segundo a sua sabedoria, segundo o seu conhecimento, segundo a sua santidade, especialmente no que diz respeito aos homens criados à imagem e semelhança dele, de sorte que, ao olhar a criação, eu digo, olha, teve que existir uma mente inteligentíssima, e aqui não há superlativo que alcance Deus, que criou estas coisas. Isso tem que estar gravado no meu coração e na minha mente. Pois quando Moisés inicia o relato, é que eu volto a dizer que a Bíblia não é um livro científico, ele está apontando para a existência dessas coisas. E lembre que aqui havia uma rivalidade, né? Entre os falsos deuses, que apresentavam as suas teorias de criação, e o Deus verdadeiro, segundo a revelação bíblica que Moisés traz aqui. Está claro isso aqui? Então, no princípio, leva-nos a admitir estas coisas. A nossa confissão de fé prossegue e diz mais uma coisa importante, que houve uma participação da Trindade na criação. Então, o Pai estava envolvido na criação, o Filho estava envolvido na criação, e também o Espírito estava envolvido o quê? Na criação. Então, a criação não foi apenas uma obra do Pai, ou do Filho, ou do Espírito, mas foi tanto uma obra do Pai, como do Filho, e também de quem? Do Espírito de Deus. Então, a Trindade estava envolvida nisso.
cada qual certamente fazendo aquilo que lhe era próprio dentro da sua funcionalidade. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus é o Espírito que dá vida. Ok? Então o Espírito é o Espírito que dá o quê? Que dá vida à criação. Então como é que essas coisas podem estar aí vivendo? Porque Deus, o Espírito, concedeu o quê? Desde a criação o quê? Vida. Ok? Por meio de Cristo Jesus, lemos agora o texto de Colossenses capítulo 1, vimos que ele estava presente na criação, e diz lá que por meio dele todas as coisas foram o quê? Criadas. Então eu olho para a criação e eu vejo a Trindade participando da criação. Aqui, quando estava pensando nesse texto, lembrou-me uma questão interessante. Quando você casa, né, você torna-se uma só carne com a sua esposa. É uma união mística que se assemelha à união de Cristo conosco, né? E a união da Trindade, que é o primeiro referencial de união. E eles fazem as coisas juntos. Por isso que um casamento funciona bem quando marido e mulher fazem as coisas o quê? Juntos. De onde é que veio essa ideia? Foi de nós? Não. Está presente na criação. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, estão fazendo as coisas juntos. Cada um dentro da sua especificidade. Cada um dentro da sua função. Mas eles estão presentes conjuntamente na obra do quê? Da criação. E também da providência, que nós vamos ver mais à frente, capítulo 5. Então, tudo que diz respeito à criação e à providência, eles estão trabalhando o quê? Juntos. Não se separam. Juntos. Ok? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Hebreus, por favor. Capítulo 1, depois nós vamos voltar para Gênesis 1 de novo, tá certo? Hebreus capítulo 1, vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim, Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Agora observem a parte relacionada à criação. Podem ler juntos o que é dito aí? Pelo qual, por meio de Jesus. Então aí você tem o Pai e o Filho trabalhando juntos em que obra? Da criação. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes, são os agentes da criação. Agora, isso tem algumas implicações. A primeira delas, eu já falei para vocês, que é o aspecto que eles trabalham o quê? Juntos. Segundo, é que não tem ninguém trabalhando com eles na criação. Só eles. Pastor, mas será que ele não recebeu a mãozinha dos anjos? Não, os anjos foram criados. E depois também não. Então não teve ninguém ajudando o Senhor na criação. Eles, dentro da Trindade, fizeram a obra acabada. Terceira coisa, qualquer inserção de ajuda para Deus na criação certamente incorrerá na negação da primazia da sua obra. Então não imagine qualquer ajuda a Deus na criação. Ele não precisou de ajuda. Somente ele trabalhou. Tanto é que ele trabalhou e descansou da obra que fizera. Por que eu estou sendo enfático nisso? Eu não estou citando correntes outras. Porque todas as outras influências que nós temos, ou elas tiram Deus do ambiente de criação, ou elas agregam a ação dele a algo mais para criar, funcionar como agente de criação, e não pode. Somente Deus é o Criador. E note
que quando a Bíblia faz referência a Deus Criador, ela sempre o faz considerando com letra capitulada, para mostrar que Ele é diferente, não há outro, somente o Senhor é Criador. Tá certo? Tranquilo? Agora vamos voltar para Gênesis capítulo 1. Estamos falando de que a Trindade participou da obra da criação. Abram, por favor, Gênesis capítulo 1, verso 26. Existe um termozinho aí, nesse verso, que aponta exatamente, de modo explícito, para mais de uma pessoa trabalhando na criação. Eu não estou falando mais de um Deus, estou falando mais de uma pessoa. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vamos ver aí, ó. Façamos nossa imagem, nossa o quê? Quem é façamos? A quem se refere façamos? A quem se refere nossa imagem? A Deus, a nenhum outro. Então o referencial de criação aqui é o próprio Deus, o único Criador. Então, segunda coisa, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuarem na criação. Até aqui, alguma pergunta? Vamos finalizar esse ponto aqui. Abra a Bíblia agora no Salmo 19. Finalizar um e inaugurar outro. Salmo 19. Este é um clássico salmo que fala sobre a revelação geral de Deus, especial, e a revelação específica ali em Cristo. Então, do verso 1 até o verso 6, você tem a revelação geral, que é a criação, ok? Nesse sentido, portanto, o que é dito? Os céus proclamam a glória de Deus. Agora, a parte que eu quero que vocês se detenham. E o firmamento anuncia o quê? As obras de quem? Das suas mãos. Então, ainda que valendo-se de uma linguagem poética, a verdade está posta. Quem foi que com suas mãos criou todas as coisas? Foi Deus. Está claro? Isaías, por favor. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo de número 40. Abriram? Eu vou ler a partir do verso número 19. Aqui, Isaías está fazendo um contraste entre os falsos deuses e o Deus único e verdadeiro. Dentre os elementos de argumentação para mostrar esse contraste, um deles reside em quê? Na criação. Isso diferencia Deus de todos os demais deuses. Vamos, leu aí, por favor, a partir do verso 19. Todos juntos, vamos lá? O artífice... Pode... Prossegue. Para, anunciado desde quando? Quando é o princípio. Prossegue. Espera aí, quando foram lançados os fundamentos da terra? Por quem? Vamos lá, segue.
É Ele e torna. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Para quem o quê? Então apresente-se aí quem criou. Qual falso Deus? Qual é a teoria que vocês vão levantar? Como é que vocês vão provar? Porque, diga-se de passagem, tá? Até hoje não se provou o que eles tentam. E nem vai, né? Porque é uma mentira. Não se provou. Mas eu vou prosseguir. Preste bem atenção. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Então ele está dizendo o que, irmãos? Que eu necessariamente preciso da doutrina da criação, e nela eu vou entender que Deus foi quem criou tudo, e não para por aí. O texto é mais rico ainda nesse sentido. Veja comigo o verso de número 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, e que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Veja, Isaías está usando aqui o argumento de Deus como Criador, irmãos. Quanto tempo depois Isaías estava da criação? Quanto tempo? Aproximadamente 3.000 anos da criação. E agora? Esse tempo depois, o argumento ainda era o mesmo e era válido. Qual era o argumento? Deus é o Criador. O pai e o filho estavam trabalhando juntos. E isso é fonte de consolo, estímulo e encorajamento para o seu povo. Pois se ele criou todas as coisas e conhece todas as coisas, como que a gente não descansa em um Deus como esse? Entenderam? Por curiosidade, quando vocês chegarem em casa, bote lá na internet, se os homens hoje já reconhecem todas as galáxias existentes, e se eles conhecem dentro delas todos os sistemas existentes, consegue ver uma poeirinha, e você imaginar que Deus criou o universo com tudo isso. Aí você vai me dizer que foi o caos, ou que foi por evolução? Por isso que finalmente vale Hebreus 11, abra a Bíblia. O que é que diz Hebreus 11? Que a crença em quem seria o Criador, finalmente é uma questão de fé. Então a pessoa lhe acusa, porque você defende o criacionismo bíblico, que você é um louco. Isso é uma questão de religião, é uma questão de fé. E não precisa fé para acreditar num negócio desse, como você está dizendo, não? Porque cadê a prova disso? Então, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos pensar aqui. Eu vi Deus criando todas as coisas. Alguém aqui estava presente no dia da criação? Não. Não precisa nem olhar para trás, não olhe não, viu? Porque não tem. Não é? Nem o homem mais velho de registro bíblico alcançou isso, né? Não tem. Então, finalmente, é uma questão de quê? De fé. É certeza do que eu não vi.
Mas mesmo não tendo visto, Deus levantou Moisés inspiradamente para registrar o que aconteceu lá. Eu não vi, mas está registrado. Há um registro disso. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3. Pela fé, entendemos. Então, fé não está desassociada de entendimento, de razão. Nós não somos loucos, porque pela fé nós entendemos o que, pastor? Que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo ou de maneira que o visível veio a existir de coisas que não que aparecem. É uma questão de fé. Você vai ter que ter fé, ou para acreditar nisso aqui, que é a verdade, ou para acreditar no que eles trazem. Mas ambos precisarão de quê? De fé. E essa fé vai ter que se desenvolver em termos de raciocínio, porque pela fé eu entendo. Então, olhariam para nós e dizer, mas você é um religioso, por isso você crê nisso. Não, e você não é? Porque a mesma fé que é demandada de mim para acreditar aqui, de acreditar, é demandada de você para acreditar também no que você não vê. Você viu o dia que houve a explosão? Você acompanhou o processo de evolução? Não. Então você vai ter que crer também. Então nós cremos que Deus criou todas as coisas e a Trindade participou disso. Está claro, irmãos? Alguma pergunta? Consideração? Diga, filho. A Bíblia não relata o momento de criação dos anjos, mas fala que eles foram criados pelo Senhor. Porque a Bíblia não foi dada para anjos, mas para homens. Então não é foco primário falar da ocasião da criação dos anjos. Mas nós temos um referencial. É que tudo passou a ser, ou tudo foi criado a partir do princípio. Então em algum momento, a partir dali, então, cremos, que eles foram criados. Agora, essa não é a única posição. Há a posição divergente de que antes da criação do universo, os anjos foram o quê? Criados. E quem advoga isso admite a questão de serem seres celestes. Então, por conta disso, não precisaria ter um universo criado que os contivesse, Mas eu creio que foram criados a partir deste referencial de Gênesis 1. Me parece que os argumentos são mais plausíveis nesse sentido, biblicamente falando. Mais alguma consideração, pergunta? Nada? Beleza. Vamos adiante na confissão e na Bíblia. Agora a questão é, por que Deus criou tudo isso? Bom, não foi porque ele estava sozinho. Não foi porque ele estava entediado. Não foi por uma questão de egoísmo, que ele disse, eu vou criar alguém para ficar me adorando. Eu não recebi glória hoje, então, não foi por isso. Então, estas razões, que são razões humanas e, portanto, pecaminosas, não estavam presentes em Deus quando Ele criou todas as coisas. Mas a confissão de fé nos explica isso, está alinhado com a Escritura, logicamente. Porque está assim, olha, que Deus criou todas as coisas para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Então, voltemos, por favor, para o texto de Salmo 19. Nós acabamos de ler, não é? Agora há pouco, Salmo 19. Então diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho.
principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, o ponto inicial aí está no verso 1. Por que os céus foram criados, os firmamentos? Para proclamar o quê? A glória de Deus. Esta glória manifesta em poder, sabedoria e o quê? E bondade. Então, pastor, por que Deus criou todas as coisas? O que a Bíblia nos ensina? Que Ele criou todas as coisas para manifestar o quê? A sua glória. É interessante ressaltar que a expressão manifestar, ela também está associada à manifestação de Cristo, quando da encarnação, sua primeira vinda. Está presente lá em Tito capítulo 2, verso 11, não é? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, assim como Deus é glorificado na manifestação da obra da criação, Ele também é glorificado na manifestação da obra da redenção, ok? Então, pastor, por que, em última instância, todas as coisas foram criadas? Para a manifestação da glória de Deus. Agora, lembrando aquilo que eu disse no princípio desta minha fala, né? Não foi porque Deus estava sozinho, não foi porque Ele estava com um problema de tédio, não, foi nada disso. Ele criou para a manifestação da sua o quê? Da sua glória, em poder, sabedoria, e a terceira palavrinha aí, bondade, tá bom? Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 1, verso 20, por favor, abra aí sua Bíblia, Romanos 1, 20, olha o que é dito nesse texto. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então veja que a ideia de princípio aqui é quando o mundo foi criado, a partir do momento que ele existiu, um referencial temporal, tá? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então a criação faz-nos perceber o quê? Que houve um Criador, ou há um Criador, que houve uma criação, e que esta criação manifesta o quê? Os atributos de Deus. Segundo o texto, seu poder, sua divindade, tudo através de quê? Da criação. Então, pastor, por que Deus criou todas as coisas? Para manifestar a sua glória. E isso sem pecado, é bom que se diga. Ok? Tranquilo? Agora pense um pouquinho comigo. Pastor, mas não está assim muito certo não. Eu digo, pois pense bem numa coisa. Quando você faz uma coisa que é bem feita, você quer esconder isso ou quer mostrar a todo mundo? Seja sincero, não minta para si mesmo. Diga. Eu acho que você vai querer que as pessoas vejam. Por quê? Porque você guarda a imagem de Deus. Só que tem um detalhe, Ele não é pecador, nós somos. Então, quando nós o fazemos por razões pecaminosas, que queremos a glória para nós mesmos. Queremos ser vistos pelos homens. Deus não. O faz em toda a sua pureza. Por isso que o termo aplicado aqui é manifestar. Deus quer na criação manifestar o quê? A sua glória. O seu poder, sua sabedoria, o seu conhecimento. É isso que devemos contemplar quando olhamos para a criação. A glória de Deus. Ok? Agora vamos lá. Dá seguimento. Reflete poder, sabedoria e bondade. Abra sua Bíblia agora, por favor, no Salmo de número 104. Salmo de número 104.
verso de número 24. Quando eu olho para essa obra maravilhosa, que tipo de atitude eu deveria ter? Agora leiam juntos aí Salmo 104, 24. O que é dito? Que variedade, Senhor. Variedade aqui é o quê? Por favor, não vá usar aqui Toninho Variedades não, viu, Maninho Variedades, né? Variedade é o quê? Diverso, diversidade, mas diversidade não no sentido semântico que estão pondo hoje, tá? Meus irmãos, parem para pensar no número de espécies de peixes que existem. Variedade grande, não é não? De água salgada, de água doce, de sangue quente, de sangue frio, com barbatana, sem barbatana. Pense aí na variedade. Ontem eu estava vendo como é que chama aqueles programas de falar de bicho? Um documentário. E aí, o cidadão lambendo um sapo. Nojento, né? E ele estava mostrando que tem determinadas tribos que fazem isso porque o sapo tem uma toxina e aquela toxina de alguma forma deixa ele, quem faz isso, entorpecido também. Algumas até são usadas do ponto de vista médico. Está sendo estudado isso. E aí ele fez uma comparação entre sapo e rã. Sapo não é rã, rã não é sapo, que é diferente de perereca. Mas se você olha assim, pulando, você vai dizer que tudo é o quê? Um sapo. Mas quando ele pegou, ele disse, vou dar só uma diferença aqui. Ele pegou a pata da rã e mostrou que a pata da rã, que é um animal anfíbio, é diferente da de um sapo. Que é diferente da rã que gruda na parede. Variedade. Você acha mesmo que o caos ia produzir isso? Por uma questão de bilhões de anos se transformando? Fazer igual um pastor lá na Bahia, né? Me poupe. Me economize de um negócio desse. Mas, como eu disse lendo Hebreus 11, é uma questão de fé. Eles acreditam. Então, só a conversão, a iluminação do Espírito Santo de Deus, para fazer compreender nos termos do relato bíblico da criação. Fora disso não tem como, você pode usar o argumento que for, é uma questão de fé. Pela fé eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus e as coisas que existem passaram a existir pelo que não existia, do nada. Então, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas o quê? Eis o mar, vasto, imenso. Você gosta de praia? Você chega no mar, pensa na maré. Você vai de manhã, está podendo tomar banho, de tarde você não toma porque a maré... Quem fez isso? Esse movimento, irmãos? Praias diferentes. Ele está olhando para o mar. Mar imenso no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar, todos esperam de ti que eles dê de comer a seu tempo, e ele cuida de tudo que ele criou, até dos animais. Que variedade, Senhor, as tuas obras. Então, a criação manifesta o quê? A glória de Deus. Nós não somos de uma religião contemplativa que olha para, nesse sentido, né? Olha para a árvore e diz, olha Deus aí na árvore. Não, Deus não é a árvore não é Deus. Agora eu olho para a variedade de manga nesse seminário, quanta manga diferente. Diz, meu Deus, uma tem fiapo, outra não tem fiapo. Uma é pequena, chamam de Carlotinha, a outra é grandona.
Que coisa, Senhor! Deus, que variedade, Senhor! Então, a criação manifesta o quê? A glória de Deus. Ok? Vamos lá adiante? Agora, Deus fez tudo isso a partir do quê? O relato bíblico mostra. Vamos lá? Voltemos. Lemos Hebreus 11. Viera a existir do que não existia, portanto, do nada. Mas a expressão bíblica é esta. Gênesis capítulo 1. Vou ler o verso 14. E essa expressão você vai ver reproduzida em todo o relato da criação, tá? Vou ler o verso 14. Diz também Deus: haja luz, ou haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Qual é ele? O sol. E o menor para governar a noite. E fez também Qual é o menor? Agora observe bem, quando Deus criou isso, Ele fez com alguma função. Ele disse lá, olha, haja luzeiros, verso 14, para fazer a primeira função, separação entre dia e noite. Então quando você vê o sol é o quê? E quando vê a lua? De noite, fez separação. Depois diz, sejam para sinais. Sinais de quê? Lua minguante, crescente, cheia, nova. Sinais de quê? Tem gente até que olha para isso para saber a época de cortar o cabelo, para plantar. Vai um agricultor lá na roça e pergunta, qual é a época boa de plantar? Deus que fez isso. E diz mais, para estações, você tem um marcador. E também para dias e anos. Lembra da volta? Uma volta ao redor, marca o ano, marca o dia, em torno do eixo de si mesmo, em torno do sol. Deus fez isso. Então Ele fez tudo isso com sabedoria, a partir do nada. Como é que Ele fez o nada? Ele disse o quê? Haja luz, ouve. Haja isso, ouve. Pelo poder da sua palavra. Se você desacreditar nisso, você vai desacreditar no poder da palavra revelada da Escritura como poder para lhe regenerar. Porque se Deus não tem poder para criar, Ele também não tem poder para regenerar por meio da sua palavra. Então eu preciso crer como regenerado. E Ele me regenerou pela palavra, que pela palavra Ele criou tudo que existe. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Se você duvidar dessa, vai ter que duvidar daquela, porque você tem que ser coerente. Porque pela palavra Ele trouxe a existência, pela palavra Ele me regenerou, assim como me criou. Então Deus criou tudo por meio da sua o quê? Palavra. Pastor, mas não é demais não crer nisso? É. Pela fé. Eu entendo que Deus criou pelo poder da sua palavra. Você crê nisso? Amém? E a gente é louco? Não. Nós somos crentes. Você quer fazer alguma pergunta, meu filho? Irmã de ouro. Bom dia. Bom dia, minha filha. Pastor, e para aqueles que não creem em Deus, os ateus, por exemplo, e eles questionam, Okay. Você tenta explicar, como ele não acredita, fica difícil, né? Para a gente tentar explicar para ele. O que fazer nesse momento? O que tem que fazer? O mesmo que o apóstolo Paulo fez em Atos 17,
quando chegou na Areópago, estava lá no meio de muitos filósofos que não criam nisso. Ele pregou a palavra. Não acabei de falar, eu tenho que crer no poder da palavra. Se eu for entrar na seara científica, embora a palavra não vai contradizer a ciência, porque a ciência está debaixo da palavra, eu vou entrar numa seara de discussão que talvez eu não tenha domínio, porque eu não sou cientista, sou crente. Como crente, eu creio no que a Bíblia diz, então eu digo a verdade e deixo o Espírito Santo de Deus agir. E se ele quiser, ele vai convencer aquela pessoa. Aí você lê a palavra, tenta explicar, ele questiona ainda, aí o melhor é se calar mesmo? O melhor é orar. Pedir a Deus que abra o entendimento. Porque eu li Hebreus 11, é uma questão de fé. Se ele não tiver fé para entender nessa perspectiva, ele não vai entender de outro jeito. Você pode rachar a cabeça desse cidadão, botar a Bíblia dentro, ele não vai entender. Mas um belo dia em que o Espírito de Deus age, ele acorda, olha assim para o céu e a visão dele é diferente, ele não sabe entender o que é. Mas ele começa a partir desse momento e diz, peraí, isso aqui foi criado por Deus. Então aquilo que a irmã me falou lá, quando eu estava cortando cabelo, é a verdade. E o que é que eu faço com isso aqui que eu aprendi? Aí ele vai começar a confrontar o que ele dizia crer e cria com aquilo que Deus colocou no coração dele. Então eu tenho que falar e orar. É isso que eu preciso fazer. Agora lembrar o seguinte, há mais evidência científica, olha bem isso aqui, eu não queria entrar nessa área científica, tá? Porque eu creio que você tem que entender isso aqui primeiro. Há mais evidência científica de uma mente inteligente e criadora do que as outras teorias postas. Diga, Ferdinand. Farta. Das outras são só teorias. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Assim, fazer não diria uma colocação, mas uma revelação pessoal, né? Uma revelação mágica, né? Eu me debrucei muito sobre essa questão da criação antes de estar aqui, né? E isso foi uma coisa que me perturbou muito, né? Porque, como você falou antes, exige sim uma questão religiosa por trás disso também, porque para você crer nisso, para acreditar que seja verdade, você tem que crer que seja verdade, porque chega um ponto em que as explicações não conseguem fechar o ciclo, você fica ali meio perdido, sem saber como é que aquilo aconteceu de fato. Isso me causava um vazio profundo, né? Aquilo que você falou. Por quê? Porque eu ficava pensando, mas peraí, tem um ponto aqui que não cola. Eu tenho que crer nisso, mas como, né? E aí isso pesava em mim, e isso me dava até pesadelos, né? Porque às vezes não duvido. Eu não conseguia dormir, acordava agoniado pensando sobre aquele assunto, né? E vamos dizer assim, essa coisa só acabou quando eu encontrei essa resposta. É isso que nós estamos estudando aqui hoje. Então foi que trouxe o alento, né? Então, indo naquilo que a irmã estava questionando, né? Então vai chegar de fato o ponto em que você não tem como convencer a pessoa, porque de fato o convencimento não pertence a nós. Exato. Então o Espírito é quem vai falar a pessoa sobre isso. Só lembrando, irmãos, e aqui me permita falar que esse irmão é da área de física. Então imagine ele como pensador físico, olhando para essas evidências. Imagine isso aí, e não vendo resposta. Então assim, por isso que eu quero insistir nesse ponto bíblico. Porque se você não compreender aqui, não adianta ir para lá. Talvez seja um terreno que você não sabe nem andar. E você vai sofrer. Porque eles trazem argumentos, embora que não sejam verdadeiros, mas trazem. E pode lhe confundir. Então, parte daqui primeiro. Solidifica isto. Para você poder caminhar bem lá. Porque vai ser confrontado. Por isso que eu digo aos pais, ensine aos filhos isso. Porque se o Espírito agir e convencer seu filho, meu filho, não vai ter professor na escola
que convença ele do contrário. Ele pode até fazer a prova lá e dizer, ó, eles pensam assim. Aí por que você botou eles pensam assim? Porque eu não penso assim, não é assim. E vai dar zero. Paciência. Não vou contrariar minha consciência. Minha consciência diz que Deus criou. Então, quando o Espírito convence, quem vai tirar isso, irmão? Não tem jeito. Tá bom? Eu vou parar por aqui hoje.